Boa tarde a todos. Vamos convidar o pessoal para estar aqui com a gente. Boa tarde quem foi entrando na live. Boa tarde. Vamos nessa. Vamos para mais uma live. Deixa eu acabar de convidar um pessoal aqui para estar com a gente, participar aqui comigo. Vamos nessa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo. Vamos nessa. Bom, na live de hoje eu vou trazer os códigos da Masterclass. A Masterclass é as aulas dos top empresários que são passados dentro da mentoria, o Jogo da Vida, do Pablo Marçal, que eu estou fazendo esse ano. Grande Flávio, grande abraço. Obrigado pela citação na live lá. Puder encaminhar o convite aí para 7 pessoas para poder estar aqui com a gente, eu vou agradecer muito a participação. O áudio está ok aí? Consegue me ouvir bem? Então me dá um retorno do áudio aí, por favor. Gosto de garantir que o áudio está tranquilo. Então seja bem-vindo. Para ficar gravado, eu estou fazendo a jornada dos 30 dias. Estou fazendo a jornada dos 30 dias. O link está na bio. Você clica na link, cai para dentro do grupo. Hoje nós estamos chegando no 18º dia. Então já estamos indo aí um pouco mais da metade da jornada para caminhar. Mas se você está precisando criar novos hábitos, está precisando aprender a habilidade, porque quando a gente fala de hábito, a gente fala, eu não sou disciplinado. Disciplina é uma habilidade, essa habilidade pode ser aprendida. Então eu estou caminhando junto, estou mentorando um grupo de pessoas que estão fazendo a jornada e hoje pode ser o seu dia 1, pode ser o dia que você começa a estruturar um hábito, uma área da sua vida que você precise melhorar, precise estar estruturado. Então essa é a jornada, clica no link, cai para dentro, você recebe diariamente lá o passo a passo. Hoje é o seu dia 1 e você vai progredindo até chegar nos 30 dias. Então sejam todos bem-vindos. Essa é a jornada dos 30 dias e hoje os códigos da Masterclass do Thiago Rocha, que é um dos braços direitos aí do Pablo Marçal dentro da mentoria. Boa tarde, Ana Flávia, seja bem-vinda. Mandei para 15, valeu, Flavão, tamo junto. Vamos só conciliar aquela data lá para a gente fazer a live. Eu estou muito agradecido pelo convite. Vamos conciliar a data e os horários aí para poder fazer. Tô junto com vocês na caminhada, quero agregar o máximo que puder aí. Então vamos nessa, eu vou trazer alguns códigos. O Thiago, ele falou muito da parte empresarial. Eu vou fazer uma série de lives também sobre os 7 P's da empresarização, mas vou trazer isso um pouco para CLTs. Vou pegar os 7 P's, que é 7 P's da empresarização, que é um dos módulos da mentoria O Jogo da Vida, e vou trazer vou fazer 7 lives, cada uma com um dos códigos dos 7 P's. Para empresários, ela já está muito bem desenhada e acho que ela fica clara, muito bem estruturada e muito bem direcionada. Para CLT, eu acredito que a linguagem precisa ser adaptada, os conceitos precisam ser adaptados, e como a grande maioria do público é CLT, eu acho que essa mensagem ela precisa ser redesenhada, ser reformatada, e para mim trouxe muito insight em relação a isso, e eu vou transformar esse negócio numa linguagem que possa conversar tanto com CNPJs quanto com CLTs, que para mim também é cabível, mas precisa, eu não sei se todo mundo consegue enxergar da forma como eu vi os 7 P's da empresarização, que pode ser implementado dentro de uma CLT tranquilo, vai te trazer resultados, assim como o empresário que fizer também vai ter resultado. Então vou fazer essa dinâmica que eu acho que vai ser válida. E a Masterclass do Thiago Rocha, ele, a maior parte do tempo, está falando para CNPJ, falando para empresários, falando para empresas e tal. Tanto é que códigos que ele nominalmente direciona para CLT são poucos. Mas eu estou entendendo o conteúdo, como estou CLT, eu entendo o conteúdo
e transcrevo ele de uma forma que eu possa aplicar na minha prática hoje. Eu sei que ele... Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Eu sei que o foco da mentoria é inspirar nas pessoas esse senso de empresarização, de que você precisa ter a sua própria empresa, só que eu tenho duas opiniões em relação a isso. Primeiro, que nem todos estão preparados para poder largar uma CLT e se aventurar num CNPJ, e outros não querem. Então, para quem não quer, isso não quer dizer que você não possa tirar aprendizados dessas mensagens. Você pode pegar esses códigos e converter eles em resultado no seu dia a dia. E para aqueles que querem, esse processo também, nem na minha visão, ele não precisa ser somente da forma disruptiva. Joga a CLT para cima e se aventure no CNPJ. Eu não enxergo dessa forma. Acho que pode ser feito de forma cadenciada, estruturada. O Pablo fala muito de transição de carreira, que é uma forma de fazer. Óbvio, algumas pessoas precisam ser disruptivas, precisam do impacto, precisa causar aquela pancada na vida para conseguir fazer a mudança. Mas não acredito que essa seja a melhor receita, ou não seja a receita que atenda a maioria das pessoas. Então, apesar da Masterclass do Thiago Rocha ter sido muito numa linguagem CNPJ, eu vou tentar conversar com os dois mundos, que é uma das coisas que eu acho que eu tenho facilidade em fazer. Vou trazer o conceito na linguagem empresarial para empresários e vou trazer na linguagem CLT para como você pode colocar isso no seu dia a dia. O Lucas comentou ali, eu fui mais radical, porém jamais indicaria fazerem o mesmo. Provavelmente você está falando da migração CLT-CNPJ. Tem alguns fatores que eu gosto sempre de reforçar, e aí eu quero ver se você concorda, Lucas. Até se você fez de forma mais radical, é até legal para a gente trocar uma ideia em relação a isso. Dois fatores extremamente importantes. A sua motivação, o que te motiva a fazer essa transição CLT-CNPJ? Eu quero ser empresário. Qual é a sua motivação? O que está por trás? Qual é o seu propósito? O que te move? O que te faz querer fazer a transição? Você precisa ter um porquê muito claro para conseguir valer a pena. Concordo, cult para CNPJ tem que ser aos poucos. O Flávio colocou ali, CLT, concordo, CLT para CNPJ tem que ser aos poucos. Então, eu vou fazer ali esse meio termo. Eu acho que tem que ser na velocidade em que você está preparado. Qual é o seu propósito? Que, por exemplo, é o primeiro P é propósito lá da empresarização. Por isso que eu quero fazer essa série de lives. Vou fazer 7 lives falando de cada P daquele numa linguagem CLT e CNPJ, para conversar com os dois universos, que é algo que eu sinto falta em alguns conteúdos da mentoria. Fica muito claro, se você olhar, na maior parte do tempo a comunicação está sendo feita para CNPJ e, de uma forma geral, a maioria que está assistindo é CLT. E aí, se você não souber traduzir essa linguagem, se você não souber traduzir o código, você vai entender o seguinte: eu só consigo aplicar o que ele está falando se eu for CNPJ. E na verdade não é assim, ou pelo menos não é a minha opinião. Eu acredito que dá para fazer como CLT, depois transicionar e depois como CNPJ fazer de novo. O Lucas colocou ali, 2020, saí da CLT, pandemia. Desde então entrei de cabeça no empreendedorismo, desde os 9 anos empreendendo, quebrei 4 negócios. Hoje encontrei meu propósito no digital. Mas as lives aqui ajudam demais, top. Não, relaxa, Flávio, tamo junto, corretor, me desculpe, tá tranquilo, vou traduzindo aqui, não preocupa não. Vamos junto. Então é isso, por exemplo, qual o seu propósito? Qual o seu porquê? Se o seu porquê for potente ao ponto de justificar você fazer a ruptura, cara, vou jogar tudo pro alto, vou tentar a sorte e seja o que Deus quiser. E se der problema, se não der certo, você recomeça. Eu não vejo nada de errado nessa forma. Só não acho que essa receita se aplique a todos ou precise ser aplicada a todos. Eu tenho 42 anos, estou um pouco mais maduro na vida. Não tenho necessidade dessa adrenalina toda na minha vida mais. Então, por exemplo, eu migrar para o digital, igual eu tenho feito aqui, a princípio, para mim, é para, conforme a mentoria for avançando, criar uma renda extra. Se lá na frente esse avanço me levar a fazer sentido fazer uma transição, cara, quando chegar lá eu vou me questionar em relação a isso. Mas não acho que essa mentalidade que eu tenho hoje de não ser uma prioridade, ser um CNPJ, me impeça de caminhar ou de ter tanto resultado
ou mais do que quem vai se jogar de cabeça nisso. Depende muito da fase da vida. Se eu não estou enganado, eu acompanho o Lucas, que está comentando aqui, o Lucas tem 25 anos, está num outro período da vida. O Flávio já é um pouco mais maduro, pelo que eu vejo. Nunca perguntei a idade dele, mas eu percebo que ele é um pouco mais maduro. Deixa eu sair, desligar. Peraí. Me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Por incrível que pareça, o meu Wi-Fi está menos potente do que meu 3G. Então vamos no 3G mesmo. Está me ouvindo? Só me dá um ok aí se voltou, se está tudo ok. Só para eu poder seguir. Me dá um ok aí. Deu uma travada e voltou. Beleza, então agora vamos no 3G, é nessa. Pegar aqui, o Lucas comentou exatamente. Valeu, Flávio. Concordo totalmente. Contigo, segunda renda. Deu uma travada e voltou, sou sim. Então o que acontece? Eu acho que é a questão da camisa que eu tenho falado em várias lives. Você olha a mentoria, você olha esses caras altamente empreendedores como Flávio Augusto, esses caras meio sangue no olho. Você tem que pegar alguns códigos que na minha visão não fica muito claro, ou no momento de fazer a conversão do código você não consegue pegar todas as informações. É a questão do contexto que eu falo. O Flávio Augusto, empreendedor, não sei o que, o Pablo Marçal, são pessoas que começaram mais novas, com uma mentalidade, com sangue no olho, que um cara um pouco mais maduro, com um pouco mais de experiência, já não tem e não quer ter, não precisa de ter. Você pode fazer de uma forma madura, de uma forma tranquila. Isso não te impede de ter ótimos resultados, não te impede de chegar em outros patamares, da onde você está para onde você quer chegar. Então precisa fazer essa adaptação, o conceito precisa fazer sentido. Não é ser CNPJ que é garantia de felicidade. Eu vou montar uma empresa que mesmo que você monte a empresa, mesmo que dê certo, mesmo que você fique multimilionário, isso não é garantia de felicidade. Então, primeira questão que você tem que responder, e é uma das coisas que eu me comprometi pessoalmente dentro da mentoria: tem que me fazer bem, eu tenho que estar feliz. Eu estou fazendo live, vocês podem perceber que quando eu estou aqui na live, cara, minha energia está lá em cima, meu astral vai lá em cima, eu gosto demais disso aqui, eu gosto de trazer código, eu gosto de trazer conceito, eu gosto de adaptar a linguagem, eu tenho muita facilidade de pegar um conteúdo e transcrever numa linguagem que a maioria das pessoas conseguem entender. Então é isso que eu gosto, cara, é isso que eu queria com a mentoria. Elevar a minha energia para que eu estivesse fazendo algo que me colocasse em alta rotação, entregando algo que fizesse sentido para mim e para quem está me ouvindo, e com o tempo construir uma segunda renda. Esse com o tempo, muitas das vezes as pessoas não têm essa paciência. Quer plantar e quer colher de forma online. Não é assim que acontece, não é assim que eu vejo a forma do sucesso. É plantar aos poucos, insistindo, micro resultado todos os dias, para as coisas ir acontecendo. Eu acho que dá para ser feito dessa forma, e dessa forma mais saudável para a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas param, abandonam ou não conseguem avançar nesses tipos de projeto como o da mentoria, porque querem se comparar a caras que têm milhões, que têm uma condição de vida muito melhor que a sua. E eu não tenho a ambição de abandonar a minha CLT para poder me dedicar a isso aqui. Eu vou fazer de forma conciliada, de forma leve, tem que ser bom. Cara, ontem eu tive alguns imprevistos, não deu para fazer a live ontem, tá tudo certo. Eu estou caminhando com algo que eu gosto, que me faz bem, que move o meu propósito. É isso que eu quero, é assim que eu quero que seja. Então, nessas linguagens, por exemplo, nessa Masterclass do Thiago Rocha, você precisa fazer, tem como você fazer a adaptação dos conceitos para a sua realidade. Coloque no seu dia a dia, coloque naquilo que você está fazendo. Jamais dinheiro não vai garantir felicidade nenhuma, concordo com o Lucas. O Flávio colocou, temos o mesmo pensamento, segunda renda, transbordo. Isso aqui, cara, é isso aqui que o Lucas colocou. A internet só potencializa aquilo que você torna interiormente. A internet, só vou transcrever com as minhas palavras, a internet só potencializa aquilo que você já carrega. A internet só potencializa uma mensagem que já existe em você. O Flávio colocou exatamente, o Lucas de forma gradativa, então é isso. Vou trazer os códigos da Masterclass fazendo essa conversão, tá? Apesar do Thiago Rocha ter focado muito em CNPJ, eu vou trazer para os dois universos. Vou trazer para CNPJ e também para CLT, que eu acho que é um público grande que me ouve aqui também. Todo top empresário precisa ser um bom vendedor e um bom professor, primeiro código. Todo top empresário precisa ser um bom vendedor e um bom professor. Então, já fazendo o primeiro exercício. Todo top funcionário, todo top CLT precisa ser um bom vendedor e um bom professor. Não muda, é a mesma coisa. O conceito é o mesmo. Você pode
colocar esse negócio da mesma forma da mentalidade empresarial, você pode colocar na mentalidade CLT. Você vai se desenvolver, você vai virar um super CLT e, se fizer sentido para você, migrar para ser um CNPJ. O Lucas colocou ali, vamos compartilhar com 7 pessoas. Vou pedir aí para clicar no aviãozinho, convidar a galera para estar aqui com a gente. Bacana seu conteúdo de raciocínio, obrigado. Ele soltar os códigos de ouro. Bora que no final tem código top. Então vamos lá. Todo top empresário precisa ser um bom vendedor e um bom professor. Vou transcrever para todo top funcionário, para todo top CLT precisa ser um bom vendedor e um bom professor. É a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Se o empresário precisa ser bom vendedor e um bom professor, o CLT também precisa ser um bom vendedor. Você está se vendendo a todo momento. A sua rotina, você se vende todos os dias, seja para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o seu pai, para sua mãe, para o seu chefe no trabalho, para o seu cliente. Então você precisa ser bom vendedor. Às vezes a gente só não tem ciência disso, você só não está consciente para isso, você só não presta atenção nisso, que você já é bom vendedor, que você é vendedor. E aí ser bom ou não é trabalhar a habilidade de vendas. Ah, mas eu não vendo nenhum produto, você vende a sua imagem. Quem está perto de você, quem convive com você, compra a sua imagem, comprou a sua imagem. Por exemplo, eu costumo muito citar o exemplo dos filhos. Eu tenho um filho adolescente e se a construção do relacionamento não tivesse sido feito ao longo dos anos, ele vai fazer 17 anos, estar comigo, estar na minha companhia aos finais de semana, agora é uma escolha, é uma opção, ele tem os amigos, ele tem a rotina dele. Se essa venda não tivesse sido bem feita ao longo da vida, agora bem provavelmente o meu produto, que é o ser pai, que é o ser amigo, o dividir experiências, não vai ser comprado por ele. Isso é uma venda. Com a minha filha do mesmo jeito, com a minha esposa do mesmo jeito, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, é tudo da mesma forma. Você é vendedor, você vende ideias, você se vende. É interessante estar com você, dividir tempo com você, é interessante. Você é uma pessoa legal, bacana, enfim, que tem os seus adjetivos. Então você está se vendendo a todo momento. Se você tem a ciência disso ou não, você se vende a todo momento. E um bom professor, aí já é uma habilidade opcional. Vender não é opcional. Você está se vendendo, quer você queira, quer não. Se você for um mau vendedor de imagem, você só está, talvez, afastando as pessoas de você e precisaria trabalhar essa venda de você mesmo. Perfeita colocação. Eu terei que aprender a vender o máximo, irei ter 5 filhos. Top! Demais, é trabalho demais, mas é uma bênção e tanto. Vamos nessa. Todo bom vendedor sabe 20 características positivas que seu produto carrega. Isso é um código legal e também dá para ser adaptado para a CLT. Todo bom vendedor sabe 20 características positivas que o seu produto carrega. Se você é CLT, aprenda 20 características positivas que o seu serviço, que a sua entrega carrega. O que você tem de bom para oferecer para a empresa que você trabalha? E se você não tem, quais você poderia ter? Pontualidade, comprometimento, ser uma pessoa que resolve os problemas da empresa, alguém confiável em que eu dedico uma tarefa, estabeleço um prazo e você cumpre dentro daquilo. Isso é bom para o empresário, mas também é bom para o funcionário. Isso vai te dar visibilidade, isso vai te trazer oportunidades. Então, essa linguagem, como eu falei, dá para ser adaptada para os dois mundos. Dá para ser adaptada para o CNPJ, mas se você tiver no mindset correto, buscando frequência e ambiência, você consegue traduzir esse recado para o seu dia a dia, otimizar o seu resultado aonde você está. E uma das lives que eu assisti, que eu até trouxe os códigos dela aqui, uma live de transbordo de top empresários, do Alfredo Soares, onde ele trouxe essa frase nominalmente. Se você não consegue empreender no CNPJ dos outros, esquece que você também não vai conseguir se desenvolver no seu próprio CNPJ. Por isso que eu falo que as linguagens conseguem ser traduzidas. Se essa live faz sentido para você, eu te convido a assistir uma das lives que eu fiz com os códigos da Masterclass do Alfredo Soares. Vai na mesma frequência, só que a mentalidade dele é um pouco mais voltada para CLT e CNPJ, que é essa conversão que eu acho que é possível de ser feita e gosto de fazer para conversar com todo mundo. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo. Próximo código. As pessoas compram benefícios e não características técnicas. As pessoas compram benefícios e não características técnicas. Ou seja, ele fala de vendedores quando vai descrever apenas característica técnica do produto.
que essa não seria a melhor abordagem, que você deveria vender benefícios. É a mesma coisa, quando você vai fazer a sua venda, você não vai vender que você está bem vestido, que seu cabelo está bem penteado, isso é característica técnica. Você vai vender benefícios, cara. Ter eu como funcionário, você vai ter alguém comprometido, desenvolvido, sentimento de dono, que é algo que a maioria dos funcionários pensam, a maioria do CLT pensa, sentimento de dono, a empresa não é minha. Cara, sentimento de dono, como se a empresa fosse sua, e você tratando o negócio do cara como você trata a sua vida. E se você, uma dicasinha para quem é CLT, se você fizer uma pequena comparação, a forma como você trata o negócio do outro é a forma como você trata o seu negócio, que é a sua vida. Você vai começar a perceber que tem uma grande correlação entre a forma como a energia que você coloca na empresa onde você trabalha com o resultado que você tem na sua vida. Você não consegue ser duas pessoas diferentes. Se você tem pouco cuidado com a empresa que é do outro, se você não tem sentimento de dono lá, você também não tem muito cuidado com a empresa na qual você é dono, que é a empresa da sua vida. Essa você não tem opção, você é dono. Então você vai começar a perceber que a sua atitude lá é bem similar à atitude que você tem com a sua vida. Você não tem os resultados que você quer no CNPJ dos outros, porque geralmente você não tem os resultados que você quer no CNPJ que é seu, que é o seu CPF, que é a sua vida. Então você vai começar a perceber que isso tem muita comunicação e que vai fazer sentido para você fazer no CNPJ dos outros quando você fizer no CPF da sua vida, que é o caminho que você trilha. Aí começa a fazer sentido. É onde eu quero adaptar esses dois conceitos. Como se você fosse o dono, exatamente. Você geralmente leva o CNPJ dos outros como você leva o seu CPF. Você geralmente cuida do CNPJ como você cuida do seu CPF. Então, muito cuidado com isso. O CNPJ, seja seu ou não, você cuida dele da mesma forma como você cuida do seu CPF. Então, se você cuida mal do seu CPF e empreender e montar um CNPJ para você, bem provavelmente você vai cuidar dele da mesma forma como você cuida do CNPJ do outro. Então, cuidado, faça essa reflexão, pense bem se a forma como você cuida de um outro CNPJ valeria a pena para você cuidar do seu CNPJ. Transição de carreira, cuidado com esse ponto de vista. Todo empresário precisa conhecer o som dos seus clientes. O som é um acrônimo, ou seja, a palavra som, S-O-M, é um acrônimo. Ele você precisa conhecer os sonhos, que é o S, as objeções, que é o O, e os medos, que é o M. Você precisa conhecer o som dos seus clientes. Sonhos, objeções e medos. Falou para o empresário, né? Transcrevendo para o CLT. Todo CLT precisa conhecer o som dos seus patrões ou do seu gestor direto. Os sonhos, objeções e medos. Se você está numa equipe, se você tem um líder, você só vai ser mal avaliado ou você vai ser mal visto por esse líder direto se você não ouviu o sonho, a objeção e o medo dele. O som. Por quê? Fica claro, você estabelece uma comunicação clara, o que espera. Isso é o sonho, o que o seu gestor espera de você é o sonho. Quais os meus pontos fracos ou o que eu posso melhorar são as objeções, é o que ele acha que você não é capaz de entregar e pontos que você deveria trabalhar. Você deveria trabalhar mais em equipe, você deveria melhorar seu Excel, você deveria estudar inglês. E os medos, você precisa garantir alinhamento entre expectativa e realidade. O que é espera de você, o que é esperado de você? É se posicionar de uma forma em que você não gere medo no seu superior. Por mais que você tenha mais currículo, você tenha mais experiência, você precisa garantir que você seja visto como um colaborador parceiro, um cara que está ali para somar, e não como uma ameaça. Então, se você pegar o conceito e adaptar para o CLT, é a mesma coisa. É a mesma ideia. Você pode pegar isso e aplicar, você vai ver que só muda o contexto, só muda os personagens que estão envolvidos na cena, mas dá para ser adaptado. Drive mental. Thiago Rocha trouxe vários drives mentais extremamente poderosos. E óbvio, o cara é empresário. Por que você acha que esses caras empresários, bem-sucedidos, conseguem entregar códigos poderosos de muita experiência? Porque o cara acredita naquilo que ele está falando, naquilo que ele está te entregando, ele acredita muito forte nisso. Se você pegar o conceito, fizer a transcrição, trouxer os códigos para você e aplicar com com o mesmo fervor que o empresário aplica nos negócios dele, o seu CLT vai se desenvolver, você vai ter resultados exponenciais e igualzinho tem um CNPJ. Só que precisa fazer essa entrega que o cara faz. Você está disposto? Não estou disposto. Não reclamo do resultado que você tenha. Só isso que precisa ser
clarificado. Os caras entregam muito, se entregam demais, dedicam horas e horas e dias e semanas, meses e anos para a empresa, porque o cara quer chegar em algum lugar. Se você fizer a mesma coisa como CLT, eu te garanto que a mesma coisa vai acontecer. Você vai ter resultados exponenciais dentro do CNPJ do outro. Então, trazendo lá a referência do Alfredo Soares, se você não é capaz de empreender nem dentro do CNPJ do outro, não vai não, que não vai dar certo. Drive mental. Tudo na vida é fruto de negociação. E aí é um drive mental. Se você entender que sempre você está de frente a uma negociação, por exemplo, nesse momento aqui eu estou negociando com vocês, eu estou negociando o seu tempo, porque você poderia estar fazendo outra coisa, que seja um joguinho, hoje é um sábado, às vezes você não quer dedicar a assuntos mais sérios, de desenvolvimento pessoal, trabalhei a semana inteira, agora eu quero descansar. Tudo na vida é negociação, com o cônjuge, com o filho, com o amigo, com o supervisor, com o funcionário, enfim, com o gerente. É tudo fruto de negociação. Esse drive é pesado, hein? Vou propor uma live dessa no grupo nosso, tamo junto, pode contar comigo. Outro drive mental, cara, esse aqui mexeu comigo, tá? De todos, esse aqui, pra mim, é o mais poderoso. Já vou entregar o código mais pesado no meio da live, porque esse aqui mexeu comigo. Para CLT e para CNPJ. Drive mental, você só vende aquilo que você oferece. Você só vende aquilo que você oferece. Faz sentido ou não? Então, por exemplo, até para entender, eu não tô nesse ponto da caminhada, mas qual chance hoje que o meu perfil tem de vender algum produto? Zero. Por quê? Porque eu não estou oferecendo produto nenhum. Os produtos ainda não estão prontos. A minha caminhada ainda não está madura o suficiente para que os produtos sejam oferecidos. Que sejam os livros, que sejam os cursos, que seja a mentoria. Então, só vende aquilo que se oferece. E aí, na hora, essa chave virou. Cara, que top! Que chance que meu perfil tem de vender algo agora? Nenhum. Mentira. Tem um produto aí sim, chama Jornada dos 30 Dias, um produto gratuito que está transformando vidas de quem está dentro da jornada. Isso vende, isso vendeu, está vendendo e está trazendo resultado. Mas em termos monetários, um produto com a ideia de dinheiro, só vende aquilo que oferece. Vale a mesma coisa para a CLT. O que você está vendendo? Você tem alguma coisa para vender? Você precisa oferecer. Cara, eu quero um cargo. Você precisa se expor, você precisa construir uma imagem de quem quer aquele cargo. Você precisa vender, você precisa oferecer. É uma das coisas que eu falo na empresa onde eu trabalho. Não espere a empresa ir lá, aí quando eu estou falando na empresa, as pessoas que representam o CNPJ que você trabalha, ir lá dentro do seu departamento, batendo seu ombro e falar: ô fulano, você é bom demais de serviço, vem cá, vou te dar uma oportunidade. Isso acontece, claro, não estou generalizando, mas eu quero falar para a grande maioria, tá? Para a massa, para quem não quer depender da sorte. Você precisa se expor, você tem que ir lá bater na porta do cara e falar: deixa eu te falar, eu tenho essa e essa característica, eu tenho essa e essa ambição, gostaria de saber o que eu preciso fazer para chegar lá. Ou seja, você acabou de oferecer seu produto. Ali começa a ter alguma chance de ser vendido. Sem você oferecer, seu produto jamais vai ser vendido. Não existe essa possibilidade. Cara, esse código para mim foi o mais pesado de todos. Na sequência, tudo na vida é fruto de negociação. E o segundo, para mim, o mais pesado. Só vende aquilo que se oferece. Só se vende aquilo que se oferece. Vamos fazer uma dessa mesmo. Essa empresarialização tá top, Fábio. Muito bom. Andréia, seja bem-vinda. Então, próximo código. Isso aqui é algo que eu aplico para a vida, tá? Bom professor é aquele que sabe explicar em palavras simples. Aprendizado não é sobre o que eu ensino, é sobre o que você aprende. A aprendizagem não é sobre o que eu ensino, é sobre o que você aprende. E essa questão da linguagem simples é o se fazer entender. Para se fazer entender é o processo de comunicação. Não é sobre o que eu falo, é sobre o que você escuta. É sobre como essa mensagem é entregue. Na negociação, não é você que vende, é o cliente que compra de você. Ele fez uma indicação de livro, como eu adoro livros, vou também deixar a indicação aqui. Mas esse livro eu não li, eu já vi, sei qual é, mas esse eu ainda não li. E também não vou fazer compromisso de ler por esse ano, porque já tem bastante livro para ler. A indicação de livro é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Repetindo o código, na negociação não é você que vende, é o cliente que compra de você. Ou seja, se você conseguiu vencer, você sabe os sonhos, conseguiu vencer as objeções e medos, a venda vai acontecer. Drive. Esse drive também é interessante.
Objeção é interesse de compra. Negociação é reflexo de uma comunicação. Objeção é interesse de compra. Se o cliente tem alguma objeção, seu produto é muito caro, vai demorar muito tempo, ele tem interesse de comprar. Já é um... Se existe objeção, existe interesse de compra. Isso é um bom termômetro para você saber se estamos caminhando na direção de uma negociação ou simplesmente de uma conversa. Negociação é reflexo de uma comunicação. Então, independente dos parâmetros negociadores, que valores, prazo, entrega, é um papo, é uma conversa. Se você deixar de enxergar negociação como interesse monetário e sim como uma conversa que pode terminar num possível negócio, e vale para CLTs e CNPJs, porque quando você bate um papo com o seu gestor, ali pode estar sendo aberta uma negociação para você atingir uma próxima vaga ou uma movimentação lateral, ou até para você tomar uma decisão de enxergar, olha, eu tenho aqui uma vontade de empreender, e aí eu converso com o meu gestor e ele mostra que gestão de carreiras ou a previsão para a sua carreira progredir é muito baixa ou muito pequena, ou a empresa não cabe. Isso aqui é outra coisa também, que isso aqui é um ponto de vista meu, você tem que entender. A empresa onde você está tem o cargo que você quer, se você quer continuar progredindo, existe o cargo lá? Não, não existe o cargo que eu quero, ou a empresa não tem, ela não tem a capacidade de absorver o que eu tenho de conhecimento e experiência e posso entregar de forma monetária. Procure outra empresa. A mesma questão da transição de CLT para CNPJ é a transição de emprego. Aonde eu estou, as oportunidades não estão do tamanho que eu quero ou preciso ou acho que mereço, faço uma transição de CLT para CLT, faço a transição de empresa. Negociação é reflexo de uma comunicação, você tem que conversar. Algo só se torna óbvio depois de ser dito. E aí tem uma frase de um amigo meu, que é essa mesma frase, mas dita de outra forma. O óbvio, para mim, não quer dizer que é óbvio para todos. O que é óbvio para você não quer dizer que é óbvio para mim. Então, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para um não necessariamente é óbvio para o outro. E essa falta de dizer o óbvio em alguns momentos travam algumas comunicações. Quando sua frase começar com "isso eu não preciso falar, ele tem que saber", quer dizer que você está definindo que o seu óbvio, o óbvio para você, precisa ser óbvio para o outro. E nem sempre essa afirmação é verdadeira. Vou até complementar. Quase nunca ela é verdadeira. Desenvolva repertório comprando experiências. Repertório aumenta o seu capital digital. Desenvolva repertório, ou seja, estude, leia livros, filmes, mentorias. Desenvolva repertório comprando experiências. Repertório aumenta o seu capital digital. Quanto você, uma pergunta que ele fez lá, quanto você vale no digital hoje? Repertório aumenta o seu capital digital, ou seja, quanto você vale no seu digital. Fica uma reflexão, como você está trabalhando para o seu perfil. O seu capital digital hoje vale quanto? A sua empresa digital, que é mais ou menos, aí conversa um pouco com a minha realidade. Eu estou CLT e, a princípio, sem ambições de fazer uma transição, mas talvez nasça um CNPJ que vai virar um capital digital. Quão de esforço você vai colocar aqui? Quanto isso vale? Capital digital é branding versus alcance, ou seja, a sua imagem pessoal que você agrega de valor na vida das pessoas e quantas pessoas você consegue alcançar. Pessoas compram por causa de relacionamento e pertencimento, ou seja, uma live dessa eu estou te entregando conteúdo, eu estou te entregando códigos, e isso cria um relacionamento entre a gente. Você vai olhar e falar, cara, faz sentido o conteúdo que esse cara está trazendo, e acaba gerando relacionamento entre nós, o que gera pertencimento. Você está no meio de uma comunidade que pensa como você, que está vibrando na mesma frequência e te dá uma ambiência que você gostaria de ter. Empresas precisam de um propósito, e aí, fazendo a transcrição, CLTs também precisam de um propósito. Por isso que eu vou fazer a série dos 7 P's para CLT. CLT também precisa de propósito. Não tem essa questão, cara, uma empresa nasce por propósito. Beleza, você deveria viver por propósito. Mas isso é ideologia, é sonho. Cara, vai fazendo adaptação do conceito aos poucos. Não precisa de desespero, de amanhã o trem tá top do jeito que você queria. Não, empresas precisam de propósito. CLTs também precisam de propósito. Você pode criar um propósito dentro da empresa onde você está para que faça sentido, aquele ambiente seja um ambiente legal de se viver. Fernanda Faria, seja bem-vinda.
Então CLTs também precisam de propósito. Você só compra algo de alguém que você confia, ou seja, construir confiança. Aqui ele está falando de CNPJ, você só compra algo de alguém que você confia. No CLT é a mesma coisa. Você só compra a pessoa se você confia. Você precisa construir relacionamentos para desenvolver o seu CLT. Suba o nível de confiança e consciência. Ele cita o exemplo do barbeiro do Neymar. Nessa viagem que eles fizeram para os Estados Unidos, ele pagou $50 para cortar o cabelo. E aí, na hora que ele viu o preço do corte de cabelo, ele achou que era caro. Aí, em algum momento lá, o cara falou assim, não, mas esse cara aí é o que o Neymar corta o cabelo com ele quando vem aqui nos Estados Unidos. E aí, aqueles $50 já se tornaram baratos. Então, quando você sobe o nível de consciência, você não está pagando $50 por um corte de cabelo, você está pagando $50 por um corte de cabelo do cabeleireiro do Neymar. E aí agora já virou uma experiência. Então, ou seja, você está consciente. Enquanto ele não estava consciente desse processo, estava caro. A hora que ele toma consciência, aí já não fica caro mais. Código. Isso aqui eu estou falando e tem repetido. Para mim faz todo sentido. O que vai determinar seu resultado? Network, frequência e ambiência. Network, frequência e ambiência. Para CNPJ isso é extremamente poderoso. E para CLT também. Para CLT é a mesma coisa, network, frequência e ambiência. Você pode ser um CLT que tenha ótimo network, que tenha uma ótima frequência e que tenha uma ótima ambiência. Você pode se relacionar com pessoas do próximo nível, se você gostaria de ir para lá. Você pode ter uma frequência muito boa dentro do seu CLT, você pode empreender dentro do CLT da empresa que você trabalha, que é se autodesenvolver, se propor a novos desafios e criar uma ambiência que te faça ter um up, que te faça ter vontade de continuar progredindo. Não prospere olhando para o seu concorrente. Vale para CNPJ, vale para CLT. Não prospere olhando para o seu concorrente, porque você estará sempre 5 passos atrás. Olhe para outros mercados, pegue o código e você estará à frente. Vou repetir, cara, que isso aqui é extremamente importante. Não prospere olhando para o seu concorrente, porque você estará sempre 5 passos atrás. O que ele está querendo dizer com isso? O Subway foi lá, fez uma promoção, o McDonald's vai e faz a promoção igual, ou copia aquela promoção. Cara, você está perdendo, os caras pensaram a promoção primeiro que você, eles estão à frente de você. Vale para CLT a mesma coisa. Tem um cara lá, puxa saco, que muitas vezes quando o cara chega aonde você gostaria de chegar, como você não construiu essa caminhada para chegar lá, você começa a dar alguns adjetivos, como puxa saco, esse cara é filho do chefe, não sei o que, mas você não procura ter habilidades, conhecimentos, experiências, network, ambiência e frequência, para chegar onde aquele cara está de uma forma saudável. E aí você prefere tirar os méritos do outro, tá? Não estou generalizando, estou fazendo você refletir. Não estou falando que tem situações em que favorecimentos acontecem. Mas se você não é um dos favorecidos, construa o seu favorecimento. Olhe para outros mercados, pegue os códigos e você estará à frente. Então, nesse exemplo do Subway com o McDonald's, a sugestão que o Thiago Rocha deu lá dentro da Masterclass foi, cara, esses caras poderiam ir numa sorveteria, ver o que uma sorveteria está fazendo de diferente para trazer para o mercado dele. Vale a mesma coisa. Sua empresa tem outros departamentos ou tem outras pessoas que fazem o que você faz e tem o resultado que você queria. Vá conversar com essas pessoas, vai pegar os códigos, vai modelar essas pessoas. Modele o que elas estão fazendo de bom, traga para você, transcreva para a sua realidade, aplique aquilo que fizer sentido para você ir tentando melhorar seu resultado. Melhorou? Você faz mais disso. Não melhorou? Cara, volta para a condição que você estava. Você não tem nada a perder. Literalmente você não tem nada a perder modelando outras pessoas. Isso aqui é uma modelagem de mercado, tá? Traduzindo de uma forma mais resumida, é uma modelagem de mercado para CNPJs. E você pode fazer modelagem de setores para CLTs. Habilidades para melhorar seu talento. Exatamente, é isso, Flávio. Trabalhe seu capital humano, espiritual, financeiro e digital. Para a CNPJ, vale a mesma coisa para a CLT. Cara, trabalhe seu capital humano, trabalhe seu autodesenvolvimento, vai aprender um novo idioma, vai aprender uma nova habilidade, vai aprender algo que dentro da sua empresa, vai adquirir algum conhecimento que seja útil para você valer mais, para você ser uma mão de obra que vale mais dentro da empresa onde você está. E se eles não me valorizarem, você vai para outra empresa, faz uma transição de empresa. Seu talento tem que ser acima da equipe, com certeza, que aí é a questão da média. A empresa que é média tem resultado médio.
O CLT que é médio, ele vai ter resultado médio. Você quer ter resultados acima das médias, e é uma frase que o Flávio Augusto usa muito para a empresa, esteja sempre acima das médias. Modelagem de mercado, bem colocado, valeu, tamo junto. Trabalhe seu capital humano, espiritual, financeiro e digital. Então, lembrando, meu foco é manter, conseguir uma segunda fonte de renda. Aqui, por exemplo, é trabalhar meu capital digital, que é o que eu estou caminhando para fazer. Conhecimento é tudo, é isso aí, Fernando. Cresça seu capital digital aparecendo na internet. E não é do dia para a noite, é aos poucos e gradativos. Aqui é uma das coisas que ele trouxe, e ele fez alguns links lá entre CLTs e CNPJ. Cresça seu capital digital, ou seja, como que eu cresço capital digital? Indo para a internet, que é o que eu estou fazendo. Aparecendo na internet. E não é do dia para a noite. Isso aqui é uma ilusão que muitos carregam, que é aquela questão lá que eu falei lá do início. O pessoal quer resultado rápido. Então eu vou na internet, vou fazer 2, 3 livezinhas, vou colocar um produto lá de 299, 1000 vezes 299, 300 mil, pronto, tô rico. Não é assim que funciona. É aos poucos e gradativo, como nós já falamos. Só que as pessoas querem o resultado, e eu tenho falado isso repetidamente ao longo das lives, as pessoas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Aprenda a vender e desbloquear a crença de não poder ter lucro. Isso aqui é crença histórica, tá? De que o dinheiro é sujo, de que todo empresário é ladrão. Isso é mindset, é algo que você cresceu sobre essa cultura. E aí é onde você precisa trabalhar. Você pode se desenvolver e estudar para mudar essas chaves na sua cabeça. Isso aqui não tem como ninguém entrar aí e mudar. É algo que você precisa estudar, se desenvolver, modelar outras pessoas, entender como funciona para você poder fazer. Aprenda a vender, apesar que, na minha opinião, você já vende. Tá? Você só precisa, às vezes, aprimorar essa habilidade de vendas. Desbloquear crenças de não poder ter lucro. Isso é algo também que eu mudei muito a minha mentalidade em relação a isso. E o lucro aqui, eu não estou falando só de lucro monetário, só de nota. Estou falando de lucro de situações, de coisas para a vida. Por exemplo, nós podemos pensar de alguma forma, por exemplo, quando você melhora a sua imagem dentro da empresa onde você trabalha, você vai ter lucro com isso. Se você entregar mais do que a sua função, você vai ter lucro com isso. E é um lucro de resultados, isso é o que é importante. Entenda o porquê de as pessoas não comprarem de você. Isso aqui ele está falando para a CNPJ, e aí eu vou fazer a transcrição para a CLT. Entenda o porquê de as pessoas não comprarem de você. Boa tarde, Jane, seja bem-vinda. Entenda o porquê de as pessoas não comprarem de você, ou seja, e aí ele coloca o código. Pergunte para o cliente por que ele não compra. Vou fazer a transcrição para a CLT. Cara, eu não sou promovido. Pergunta para o gestor, por que você não é promovido? Cara, pegue os pontos que precisam ser trabalhados. Isso aqui que ele está falando é uma pesquisa de mercado. Ele quer entender por que os clientes não estão comprando dele. Boa tarde, Andressa, seja bem-vinda. Ele está falando de CNPJ, ele quer entender por que os clientes não estão comprando produtos na empresa dele. Ele vai lançar uma pesquisa para os fornecedores poderem, para os clientes poderem apontar para ele lá. Às vezes o produto não é da cor que o cliente gostaria, no preço às vezes não está dentro da realidade, ele está direcionando para o público-alvo errado, e aí ele vai tirar alguns insights para adequar o produto para atingir o cliente e conseguir a venda. Vale a mesma coisa para a CLT. Faça uma pesquisa, você não está tendo resultado, você não está conseguindo vender o que você quer, o que eu quero? Uma promoção. Eu não estou conseguindo conseguir a minha promoção. Faça uma pesquisa com o seu cliente, quem é o cliente? O seu gestor. Cara, eu gostaria de dar um passo na minha carreira aqui. O que precisa? O cara vai te falar, cara, precisa do inglês intermediário, precisa de você ter uma faculdade, precisa de você parar de chegar atrasado, precisa parar de fazer 2 horas de almoço, precisa de parar de ficar de fofoquinha. Aí essas coisas a pessoa não quer ouvir. Ela prefere tampar os olhos e acreditar, não, aqui nessa empresa só é promovido puxa-saco. Aqui nessa empresa só tem reconhecimento o filho do chefe. E não é assim que funciona. Essa parte pode existir, nada te impede de correr atrás do seu sonho e dar um próximo passo na sua carreira. Entenda o porquê das pessoas não estar comprarem de você para a CLT, para a CNPJ, e entenda por que as pessoas não estão comprando você para a CLT. Contrate por propósito, gera ambiente de time, e aí aquela questão do propósito que eu falei, vale para a CNPJ, mas vale para a CLT. Esse gerar ambiente de time, muitas vezes o colaborador ele se isenta dessa responsabilidade, a empresa que precisa
me agradar para que eu faça parte, a empresa que tem que me incluir. Não, você pode ser um agente positivo dentro da empresa que você trabalha, você pode empreender dentro do CNPJ dessa forma, melhorando o ambiente, melhorando a sua ambiência, fazendo as pessoas olharem para onde você está olhando, quererem progredir, ajudar o próximo de uma forma que isso também te faça se sentir bem, que você está agregando para o negócio. Isso aqui também eu concordo, já percebi isso há muito tempo. O Instagram não é mais uma rede social, é uma rede de anúncios. As pessoas já não se relacionam pelas redes sociais mais, e eu concordo com isso. Tá? Já há bastante tempo, rede social deixou de ser fonte de contato de pessoas para ser uma rede de anúncios. A volumetria de negócios hoje é muito maior do que interações entre as pessoas. Boa tarde, Ellen, seja bem-vinda. O próximo código que o Thiago trouxe, também acho extremamente importante, é fazer perguntas para a sua audiência para otimizar os seus produtos. Isso vale para CNPJ. Faça perguntas para a sua audiência para otimizar os seus produtos. Vou transcrever para CLT. Faça perguntas para a audiência, que são seus gestores, pares e as pessoas que trabalham com você, como estão os seus produtos. Como está o produto que você entrega? Ah, mas eu não entrego produto nenhum. Entrega sim. Você entrega pontualidade, você entrega assiduidade, você entrega qualidade de produto, você entrega qualidade de relacionamentos. E você pode fazer uma pesquisa com essas pessoas. Cara, me dá um feedback aqui. Como que você me vê? Aí você vai, um ou outro vai começar a te falar. Fala, não, cara, assim, você é muito esquentado. Ou não, você é muito passivo. Não, você é muito do grupo da fofoquinha. E aí você vai pegar esses feedbacks e vai tentando melhorar a imagem que o grupo tem de você para ir melhorando o seu nível tanto de trabalho quanto de recompensa. Quanto mais você entrega, mais retorno. E gere provas sociais, isso gera autoridade, vale para CNPJ, porque é óbvio que você tem um depoimento, mas vale também para CLT. E é aqui que eu estou tentando fazer a conversão de todos os pontos, que conversa com os dois universos. A Masterclass do Thiago Rocha foi muito focada para CNPJ, como eu falei no início, mas todos os códigos, na minha opinião, dá para ser adaptado para CLT. Então conversa com os dois mundos. Gere provas sociais, isso gera autoridade. Você fazendo um pouco além do que você é pago para fazer, isso começa a gerar autoridade, começa a mostrar que você está pronto, que você está mais maduro, que você é um cara que está disposto a ir além. E algum gestor, alguma pessoa dentro da empresa vai começar a ver seu potencial, seja em curto, médio ou longo prazo. Você precisa fazer sem se preocupar muito com o hoje. Fazer a construção de resultados que virão com o tempo. Mostre clientes que já tiveram resultados com o seu método e não tenha pressa. E aqui eu coloquei uma observação minha. Aqui aí isso conversa mais com a realidade do CNPJ. Quando você tem clientes que evoluíram com o seu método, fica mais fácil de demonstrar, mas cabe também na CLT. Por exemplo, se você faz e começa a influenciar outras pessoas para fazer, o resultado começa a aparecer, mas na grande maioria dos casos, e aí eu trouxe uma observação minha, que é do bambu chinês. Eles falam que o bambu chinês ele cresce, acho que se eu não me engano, são 7 anos para baixo, para construir as bases, não lembro se são 7 ou 5 anos. Sem você ver, você planta a semente, ela cresce para baixo para fazer toda a base, para ele crescer 17 metros acima do solo. Se você fizer no YouTube lá, bambu chinês, eles vão explicar a lógica e está muito relacionado a esse tipo de situação. Boa tarde, Ossi, seja bem-vindo. Aqui foi uma das poucas partes em que ele falou nominalmente sobre CLT, que o Thiago Rocha falou sobre CLT. Faça a transição de carreira de forma cuidadosa e use seu nível atual para trampolim para a próxima fase. Faça a transição de carreira, que foi o que eu comentei lá no início da live, que é a forma como eu acredito que seja adequada para quem tem a pretensão de fazer a transição de carreira. E uma coisa, independente se você vai fazer a transição ou não, ou que você só queira uma renda extra, ou montar uma empresa para ter mais capital, faça a transição. E aí, aqui ele está falando de CNPJ, de CLT para CNPJ, mas eu vou falar de transição de vida, que é a mesma coisa. Seja o que você quer fazer, seja a transição, seja a transição de carreira, ou seja, mudar de cargo dentro da empresa, mudar de empresas, entendeu? Você pode mudar de cargo dentro da própria empresa onde você está. Boa tarde, Giovanni, seja bem-vindo. Você pode fazer transição de carreira
para continuar dentro da empresa que você está. Você pode fazer uma transição de empresas, ou seja, continuar na mesma carreira, mas mudar a empresa. Você pode fazer uma transição de CLT para CNPJ, se fizer sentido para você, cara, mas você pode fazer uma transição de vida. Sem nenhuma dessas coisas que eu falei acontecer, você na mesma empresa, no mesmo cargo ou com o seu próprio CNPJ, você fazer uma transição de vida de forma cuidadosa e usar o seu nível atual como trampolim para a próxima fase. Ou seja, onde você está, com os conhecimentos que você tem, você vai usar de base para ir para o próximo nível, seja esse próximo nível o nível que você quiser. Porque muitas vezes, quando você tem contatos com conteúdos, como da nossa mentoria, ou com pessoas extremamente relevantes no mercado, como Flávio Augusto, esses caras empreendedores seriais, em que incentivam o empreendedorismo em alta escala, em alta frequência, você vai falar assim, cara, só existe essa possibilidade. Não, não é. Você pode transformar a sua vida sem mudar absolutamente nada. Controle melhor seu financeiro. Você vai, com o mesmo emprego, ganhando o mesmo tanto de salário, você pode adequar o como você gasta e mudar radicalmente os seus resultados. Eu ainda vou fazer live falando só de finanças aqui para ensinar um pouco como fazer isso. Então, o código importante da Masterclass do Thiago Rocha. Faça a transição de carreira e aí acrescente, mude a frase, que faça a transição de vida de forma cuidadosa e use o seu nível atual, o emprego atual, a fase atual, o cargo atual como trampolim para a próxima fase. Isso aqui vale para tudo. Vale para relacionamentos, vale para tudo na sua vida que você queira melhorar. Use a fase atual como aprendizado para ir para o próximo nível, para ir para a próxima fase. E aí, isso aqui vale, esse último código é só para a internet, para quem está na internet, para quem trabalha no digital. E eu achei extremamente relevante, por isso eu trouxe. Você pode adaptar esse conceito para usar dentro do seu CLT, mas fica mais plausível, mais interessante para quem tá no digital. 4 passos, aí ele fala em 4 posts, né? 4 tipos de post para crescer o seu capital digital. 4 tipos de post ou 4 passos para crescer o seu capital digital. E aí ele trouxe alguns exemplos na live lá. Posts que geram valor, ou seja, coisas que tragam conteúdo para a audiência. Posts intencionais, ou seja, que você quer chamar a atenção. Posts compartilháveis, ou seja, que a sua audiência vai ter acesso e vai compartilhar lá nos próprios status, algo assim. E posts de autoridade, que te mostram, se você está falando de comunicação, é você fazendo palestra, é você fazendo live, são posts de autoridade. Posts técnicos, né, vamos dizer assim, que geram valor. Posts intencional, para poder mudar a frequência da sua audiência. Posts compartilháveis, que é para a pessoa colocar ali uma mensagem motivacional no negócio. Post de autoridade e tem a Call to Action, tem a CTA, que é o botãozinho de compra lá para poder transformar em resultado. A Ellen comentou ali, quero fazer isso. Ellen, agora que eu vi o comentário, qual dos isso você quer fazer? Comenta aí para mim. Quer fazer transição de carreira ou fazer transição de vida? Eu estou deduzindo aqui das últimas coisas que eu falei. Galera, é isso. Eu trouxe hoje os códigos da Masterclass do Thiago Rocha. Para quem é da mentoria O Jogo da Vida, vale demais assistir essa Masterclass. Ele trouxe códigos importantes, como eu falei lá no início. Trouxe códigos muito focados a CNPJ. E se você ver a live que eu acabei de fazer, eu tentei transcrever todos esses códigos, tanto para CLT quanto para CNPJ, porque todos esses conceitos da mentoria, para mim, transição de vida, show de bola. Todos esses códigos, para mim, eles fazem sentido se você é CLT ou não, se você é CNPJ ou não, se você pretende fazer essa transição ou não. Basta você saber ressignificar esses códigos, transcrever isso para a sua linguagem do dia a dia. Transição de vida, Ellen, é algo importante, eu acho que dá para fazer, como eu falei aqui. Essa frase eu acho que ela é aplicável a vários contextos de vida, né? Faça a transição de vida, trazendo para a nossa fala aí, de forma cuidadosa e use o seu nível atual como trampolim para a próxima fase. Isso vale para relacionamento com os filhos, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os pais. Vá implementando melhorias, mas parta do seu estágio atual. O que precisa ser conversado, quais os acordos precisam ser feitos, o que você precisa estudar, o que você precisa aprender, dependendo do que você quer transicionar. Você quer mudar de fase? Então, por exemplo, estou CLT e quero criar uma renda extra no digital. Eu vou precisar
Você fez transição de carreira? Não, Jane, não fiz. Depois eu te recomendo, vou comentar um pouco para você aqui, mas te recomendo voltar lá no iniciozinho da live, que eu acho que foi bem bacana. Eu coloquei exatamente sobre esse ponto. Eu não fiz transição de carreira e não pretendo fazer, e não acho que transição de carreira é o único caminho, a única possibilidade de caminho para quem quer fazer transição de qualquer coisa na vida. Então, por exemplo, para quem está dentro da mentoria, como eles falam muito de montar negócio e tal, fica meio que, e até às vezes o Pablo fala disso, o cara me processou porque largou o emprego, montou um negócio, deu errado. Mas porque da forma como é falado, e é por isso que eu gosto de trazer os conteúdos aqui com uma outra linguagem, sim, eu vou deixar salva. Assim que eu terminar aqui, eu coloco ela no meu perfil, e tem algumas outras também falando desses conteúdos, caso vocês queiram assistir. Então eu não fiz transição de carreira, não tenho intenção de fazer, porque na fase de vida onde eu estou, tenho 42 anos, família já estruturada, na minha fase de vida, fazer uma transição de carreira, de sair de CLT para CNPJ, não vai mudar mais a minha vida, não vai mudar meu jogo. Uma renda extra, talvez sim, ela me deu uma condição melhor e tal, mas que eu não preciso arriscar tanto, eu não tenho essa necessidade, ou seja, eu não tenho esses motivadores, eu não tenho esse propósito. Eu quero melhorar a minha qualidade de vida, mas não que a minha qualidade de vida atual esteja ruim. Então você precisa buscar o propósito. Você precisa, qual o propósito que te levaria a fazer essa transição? Essa transição faz sentido? Eu trouxe vários questionamentos para que nós possamos refletir esse CNPJ e esse CLT. Talvez você possa fazer as mesmas coisas que você estaria disposto a pagar, o mesmo preço que você está disposto a pagar para montar um CNPJ e absorver todo o risco, sem implementar na sua CLT atual e ter tanto resultado quanto com um risco muito mais baixo. E talvez pela sua fase de vida isso faça mais sentido do que você abrir mão de toda a estabilidade que você tem hoje para uma aventura que, para quem já está no meio da vida, está um pouco mais experiente, talvez essa conta não feche, talvez isso não valha a pena, não faça sentido mais. Eu trabalho com as duas, CLT e CNPJ, colocou o Elci ali, ó. Já foi meu companheiro de trabalho, muito gente boa. É isso aí, Elci, ele faz as duas coisas, ele é CLT e é CNPJ. Não, me foi não, né, Elci, você é meu companheiro de trabalho. E eu acho que dá para fazer as duas coisas, dá para conciliar os dois universos e você vai agregando. Se em algum, na minha opinião, é o caminho que eu pretendo seguir, se em algum momento esse CNPJ ficar tão forte, ele fizer sentido a tal ponto de pressionar minha CLT de uma forma tão... eu fizer um trabalho tão bem feito que isso se pressione e eu tenho que tomar a decisão, é a vida que vai me levar a tomar essa decisão. Eu não estou construindo ou estou trabalhando apenas com foco em chegar nessa encruzilhada aí, e acho que dá para fazer de forma tranquila, tá? Tem que fazer sentido. Respondendo a sua pergunta, Jane, propósito, faz sentido? Crie condições para que isso aconteça. No meu contexto atual não faz sentido, eu não pretendo fazer a priori, tá? Não estou descartando a possibilidade, mas para esse momento não faz sentido. Galera, é isso, os códigos da live do Thiago Rocha. Para quem chegou agora, está me acompanhando, eu estou fazendo a jornada dos 30 dias, uma jornada para criação de hábitos. Tudo na sua vida, todos os resultados que você tem, 100% dos seus resultados, estão diretamente relacionados a 100% dos seus hábitos. Todos os seus hábitos atuais justificam 100% dos seus resultados atuais. Quer modificar resultado? Você precisa modificar hábito. Quer aprender a mudar hábito? Tem um link na minha bio, Jornada dos 30 Dias. Eu te dou o passo a passo como você pode implementar novos hábitos ou mudar hábitos que você já tenha. Se faz sentido para você ou para alguém que você conhece que precisa, seja atividade física, beber mais água, estudar, meditação, devocional, tudo na sua vida é hábito. 100% do seu resultado é 100% dos seus hábitos. Se precisar trabalhar alguma área da vida, relacionamentos, estudo, idioma, tudo é hábito. Eu estou com a jornada dos 30 dias, o link está na bio, clica, cai para dentro do grupo, você recebe lá diariamente o passo a passo das atividades que nós estamos fazendo. Se você precisa ou conhece alguém que precisa, faça indicação. Se puder compartilhar a live depois que eu publicar também, me marcar lá, eu vou agradecer. Se fez sentido para você, te agradeço. Se puder me ajudar na divulgação, também. Galera, que vocês tenham um ótimo dia, façam um excepcional sábado e até amanhã. Um grande abraço.